Questão 23, termodinâmica. Considere a máquina térmica representada na figura abaixo. Em um ciclo da máquina, Q1 e Q2 são, respectivamente, as quantidades de calor adicionadas ao banho térmico T1 e retiradas do banho térmico T2 maior que T1. E W é o trabalho realizado pela máquina. Se o trabalho é positivo, então algumas das possibilidades para as quantidades de calor envolvidas são: temos aqui uma questão de máquina térmica que extrai calor de uma fonte a temperatura T2, a chamada fonte quente. Esse calor que a máquina absorve da fonte quente é chamado de Q2, e ele faz a fonte fria absorver uma outra quantidade de calor, Q1, que está a uma temperatura T1, sendo que T2 é maior que T1. Esse trabalho é positivo e depende das quantidades de calores extraídos da fonte quente e rejeitados para a fonte fria. O esquema de uma máquina térmica é sempre a conversão de uma parte do calor absorvido em trabalho realizado por essa máquina. Notem que esse esquema mostra que de uma fonte quente extrai-se uma certa quantidade de calor, neste caso chamada de Q2, e rejeita-se para a fonte fria, que absorve uma certa quantidade de calor, que aqui eles chamaram de Q1. A diferença entre essas quantidades de calor dá o trabalho realizado. Então, se, por exemplo, nós temos 100 joules absorvidos pela fonte quente, através da máquina, e 70 joules rejeitados para a fonte fria, que absorve essa quantidade de calor, notem que o trabalho, que é a diferença entre Q2 e Q1, vai dar os 30 joules. Portanto, aqui nós temos que o calor absorvido pela máquina, o calor Q2, é positivo, e o calor absorvido pela fonte fria, Q1, também é positivo. Portanto, a frase 1 está correta, Q2 e Q1 é positivo, mas Q2 tem que ser maior que Q1 para que sobre energia realizada pela máquina, que é o trabalho. 100 menos 70 igual a 30 joules. Q2 menos Q1 é igual ao trabalho. A frase 2 está incorreta. Q1 maior que Q2, não, é ao contrário, Q2 é maior que Q1, portanto está incorreta. A frase 3 diz que Q1 é menor que zero e Q2 é maior que zero. Realmente Q2 é maior que zero, mas a fonte fria absorve uma certa quantidade de calor Q1, que também é positivo nesse caso. Ou seja, a frase 3 está incorreta, o que nos dá como resposta apenas a 1 correta, a alternativa A.